Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai fazer aquela análise mais a fundo, sabe? Do cenário para o mercado financeiro aqui no Brasil. O foco é no mini índice, o WIN. Hoje é dia 15 de outubro de 2025 e olha, a gente está com um material aqui de análise pré-mercado preparado cedinho, tipo umas 6 da manhã. A nossa ideia é destrinchar isso tudo, entender o que está pegando, o que está movendo o mercado e separar o que é ruído do que realmente importa, tanto lá fora quanto aqui. Bom, vamos começar. Olá. Pois é. E o cenário que essa análise mostra hoje, ele é, particularmente interessante. A gente está vendo sinais bem contraditórios vindo de mercados diferentes, de ativos diferentes. É um dia que exige atenção aos detalhes, sabe? Porque tem um otimismo aparecendo em alguns cantos, mas que bate de frente com os sinais bem claros de cautela em outros. O nosso desafio aqui vai ser justamente conectar esses pontos, para tentar sacar qual é o sentimento que pode prevalecer hoje. Perfeito. Então, para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, vamos dar uma olhada lá fora primeiro. O que aconteceu enquanto o Brasil ainda estava acordando? Como é que fecharam os mercados na Ásia? Parece que foi meio misto, né? Exato. O fechamento na Ásia foi, na maior parte, positivo. Destaque para Tóquio, o Nikkei subiu 0,95% e Hong Kong também, o Hang Seng mais 1,84%. Esse ânimo todo veio principalmente de uns comentários de membros do Fed, o Banco Central Americano. O pessoal achou que eles foram mais dovish, mais tranquilos, sabe? Indicando talvez uma política de juros menos agressiva. Ah, entendi. Isso deu uma aliviada, né? Caiu um pouquinho, 0,20%. Mostra que a região não está totalmente na mesma página, né? O fascinante aqui é que essa conversa sobre juros nos Estados Unidos parece estar agora pesando mais do que outras coisas, tipo tensão comercial. Ajudou a recuperar um pouco o risco, mas essa divisão na Ásia já é um primeiro sinal para a gente ficar atento. Entendi. Então a Ásia reagiu mais a esse possível alívio do Fed, mas sem aquela unidade toda. E a Europa? A análise aqui diz que eles começaram o dia com uma notícia talvez mais animadora sobre comércio com os Estados Unidos. Como é que isso bateu nos índices por lá? Sim. Teve a notícia de um acordo entre a União Europeia e a EU, com tarifas fixas de 15% para a maioria das exportações. Isso deu um gás inicial no sentimento por lá. Mas olha só a complexidade de novo. Enquanto a Europa tinha esse fato concreto para comemorar, a cautela ainda estava no ar. Talvez reflexo da Ásia, talvez alguma coisa não resolvida no acordo mesmo. Aí, por volta das 6h15 da manhã, os índices europeus mostravam isso. O DAX alemão, mais 0,09%, quase nada. Já o FTSE britânico caía 0,21%. É um cabo de guerra mesmo de narrativas, né? Para quem está operando o IN aqui, a pergunta que fica é: qual dessas histórias vai ter mais força na nossa abertura? O otimismo da Europa ou essa cautela asiática dependente do Fed? Como é que eles estavam se posicionando nesse pré-mercado? O relatório fala que seguiram a Europa, mas sem muita festa, né? Dow Jones subindo 0,29%, S&P 500 mais 0,11%, bem modesto. Precisamente, uma alta contida, assim, sugere uma postura de esperar para ver, né? Provavelmente esperando mais dados ou os discursos do pessoal do Fed que estão agendados para hoje. E é exatamente aqui que a análise aponta a principal e eu diria a mais gritante divergência desse pré-mercado. Essa altinha nos futuros de ações contrasta, de forma drástica, com uma alta muito forte no ouro. O ouro que é o refúgio clássico. Certo. Explica melhor essa divergência. Por que ela é tão importante assim? Porque ela sugere, quase uma esquizofrenia no mercado, sabe? De um lado, o mercado de ações parece querer focar no lado bom de curto prazo, o acordo EU, as falas mais mansas do Fed. Do outro lado, o mercado de refúgio, como o ouro, está precificando um risco bem alto, muita incerteza. Historicamente, essa configuração, ação subindo pouquinho ou de lado e o ouro disparando,
pode ser um sinal clássico de instabilidade. É como se o dinheiro mais esperto, digamos assim, aquele que busca proteção, já estivesse se mexendo, sabe? Antecipando talvez um movimento de aversão ao risco, o risk-off, mais forte. E aí as ações poderiam corrigir para baixo para se alinhar com o que o ouro já está dizendo. Entendi. É um alerta importante mesmo, essa dinâmica entre ações e ouro. Agora, trazendo a conversa aqui para nossa casa. A análise também destaca que a questão fiscal interna continua acesa, né? Teve declaração do ministro Haddad sobre compensar o arquivamento daquela MP 1303, da desoneração, e a fala do Powell, do Fed, sobre o tal debate saudável dos juros americanos também pesa aqui, certo? Sem dúvida. Isso cria o que a análise chama de risco duplo para o Brasil. A gente tem a nossa velha conhecida incerteza fiscal aqui dentro, né? Qualquer coisa que sai de Brasília sobre gasto, sobre arrecadação, já estressa a juro, estressa câmbio. Aí você soma isso com a imprevisibilidade da política lá nos Estados Unidos. Porque o próprio Powell disse que não tem consenso claro para a próxima decisão deles. Pois é. Se a gente junta isso com aquele cenário global que a gente acabou de ver, o Brasil fica mais vulnerável. A gente não tem um cenário externo claramente ajudando para compensar as nossas fragilidades aqui. Isso costuma aumentar o prêmio de risco que o investidor exige para ficar em ativo local, tipo WIN, e pode limitar a alta, mesmo que o dia comece com um certo otimismo lá fora. E a agenda de hoje tem coisa importante logo cedo, né? Que pode mexer com os preços. Sim, são aqueles catalisadores com hora marcada que podem dar o tom inicial do dia. Às 9 em ponto, na mosca da abertura do nosso mercado à vista, saem as vendas no varejo de agosto aqui no Brasil. O consenso espera uma altinha de 0,2% no mês. Se vier muito acima, pode dar um respiro para o real, para o índice. Se vier fraco, aí aumenta a preocupação com a economia. Certo. Indicando contração. Se vier muito pior que isso, pode azedar o humor global rapidinho. Essa sequência cria uma janela tática interessante, né? O mercado reage primeiro ao nosso dado aqui, meia hora depois tem que recalcular tudo com o indicador americano. Fora que, durante o dia, ainda tem discurso de membro do Fed, tem livro bege, pode trazer mais volatilidade. Muita coisa para ficar de olho logo cedo. Mudando um pouco de assunto, mas ainda crucial para o nosso índice. Commodities. O petróleo Brent e WTI ensaiavam uma recuperaçãozinha no pré-mercado, tipo plus 0,13%, plus 0,22%. Mas a análise diz que ele continua meio pressionado. Isso funciona como um freio para a Petrobras e, por tabela, para o WIN. Isso de oferta lá na frente, isso puxa o preço para baixo. Do outro lado, aquele sentimento melhorzinho na Europa, com acordo, um dólar mais fraco no mundo, dão um certo suporte. Mas essa recuperação tão tímida no pré-mercado sugere que o lado baixista ainda está falando mais alto. O petróleo sem força limita o potencial de alta da Petrobras, da PET 4, que tem um peso enorme no Ibovespa e no WIN também, claro. Funciona como uma âncora, assim, dificulta altas mais fortes do índice. E se o petróleo é uma âncora, o minério de ferro parece ser um peso daqueles hoje, hein? Aqui a análise fica bem interessante, queda forte de 1,20% no pré-mercado, tonelada a $105,25, chegando perto de um suporte técnico importante lá nos $100. Isso é bandeira vermelha total para Vale, né? Sim, essa é talvez a notícia mais diretamente negativa para o Ibovespa que a análise pré-mercado pegou. Essa pressão no minério vem daquela incerteza que não passa sobre a demanda da China, tem preocupação com o lockdown por causa de Covid, tem desaceleração econômica por lá. Verdade. E dada a correlação fortíssima, histórica, entre o preço do minério e a ação da Vale, a Vale 3, e o peso gigantesco que a Vale tem no índice, é muito, muito provável que a mineradora pressione o WIN para baixo logo na abertura. É um fator que pode puxar com força mesmo. Então tá. Temos Petrobras, talvez sem ajudar muito por causa do petróleo, e Vale podendo atrapalhar bastante por causa do minério. E o dólar? Como é que ele fica nessa história toda? Lá fora, o índice dólar, o DXY, aquele que mede a força do dólar contra outras moedas, estava caindo um pouco, menos 0,26%, refletindo talvez aquelas apostas num Fed mais tranquilo. Isso, em tese, ajudaria o real, mas aí entram os nossos fatores internos, né? Correto. É mais um cabo de guerra. A fraqueza do dólar lá fora, que o DXY mostra, encontra aqui no Brasil a resistência da percepção de risco fiscal, que sempre joga contra o real. E, além disso, a própria queda do minério de ferro impacta negativamente o câmbio, indiretamente porque diminui a expectativa de entrada de dólar por exportação. Então, o cenário mais provável para o câmbio hoje, segundo a análise, é de volatilidade alta. Vai ser uma briga entre a tendência global de dólar mais fraco e as nossas pressões locais aqui. Ok. Vamos tentar sentir agora a temperatura do risco global de um jeito mais direto, olhando aqueles ativos que são termômetros. Os juros dos títulos americanos de 10 anos, os Treasuries, estavam caindo um pouquinho. Yield 4,010% lá pelas 6 horas.
Isso confirma aquela busca por segurança que você mencionou. Sim, é o clássico flight to safety, é a fuga para a qualidade. Mesmo que a queda no rendimento seja pequena, ela indica que tem mais gente procurando esses títulos, que são vistos como os mais seguros do mundo. Quando a procura aumenta, o preço sobe e o rendimento cai, né? O relevante aqui é que esse movimento no mercado de títulos, que muita gente acha que é um mercado mais inteligente, que antecipa as coisas, está sinalizando preocupação. Certo. E, mais importante, está desalinhado com aquela altinha que a gente via nos futuros de ações. Isso reforça a tese da divergência, da fragilidade do otimismo nas bolsas. O mercado de renda fixa está mandando um recado: cuidado. E se os títulos mandam um recado de cuidado, o ouro tá gritando alerta máximo, é isso. A análise destaca uma disparada, alta forte de 1,64% no pré-mercado, chegando a $4.210 e 15 centavos a onça, nova máxima histórica. O que um troço desse significa? Significa o sinal mais claro, mais inequívoco de aversão ao risco, de risk-off, que a análise pegou no pré-mercado. Esse movimento no ouro junta tudo. Busca por proteção contra a tensão geopolítica, comercial, a incerteza sobre a economia global e também a aposta de que o Fed, lá na frente, vai ter que ser menos duro ou até afrouxar a política. Isso desvaloriza o dólar e aumenta o apelo do ouro como reserva de valor. Nossa, impressionante. Uma alta forte, assim, rompendo $4.200, fazendo nova máxima histórica, não é só uma aversão ao risco normal, sabe? Sugere que uma parte do mercado está se protegendo ativamente contra um evento de cauda, aquele risco de baixa probabilidade, mas de impacto gigante se acontecer. Isso levanta uma questão importante. Essa complacência que a gente ainda vê em parte das ações pode ser perigosa agora. O mercado parece se posicionar para um movimento mais brusco e o sinal do ouro aponta claramente para baixo para os ativos de risco como um win. Uau, o ouro em máxima histórica é realmente um sinal muito forte. Diante desse cenário todo, complexo, cheio de divergências, como é que isso se traduz na prática para quem opera um mini-índice? A análise técnica, no material que a gente tem, dá um mapa das zonas de preço importantes para hoje. Sim. A análise técnica consolidada no relatório aponta os níveis-chave para a gente ficar de olho. Do lado da resistência, a primeira zona que eles consideram forte fica ali entre 142.015 e 142.145 pontos. Esse é o topo daquela congestão do dia anterior, onde o preço bateu e voltou, sabe? Se conseguir passar daí, as próximas resistências secundárias estariam em 142.675, 142.810 e, bem mais para cima, 143.520. Ok. E para baixo, suporte. Já do lado do suporte, o nível imediato e que a análise considera muito importante é 141.825 pontos, foi a base dessa mesma congestão de ontem. A perda confirmada desse suporte de 141.825 é vista como um gatilho técnico importante para a venda. Abaixo dele, os próximos alvos para quem está vendido seriam 141.600 e 141.420 pontos, que são fundos importantes de pregões anteriores. E com base nesses níveis todos e no cenário macro, quais são os cenários mais prováveis que a análise desenha para o pregão de hoje? Olha, o cenário que eles colocam como central, o mais provável mesmo, é a confirmação daquele risk-off latente que a gente falou. Isso significaria uma abertura já pressionada, puxada principalmente pela Vale por causa do minério e também pelo sentimento global negativo que o ouro na máxima está mostrando. Nesse cenário, o mercado testaria e eventualmente perderia aquele suporte-chave de 141.825. A perda desse nível seria o gatilho técnico, chamaria mais venda e levaria o índice a buscar aqueles alvos mais baixos, 141.600 e 141.420. Um cenário alternativo, secundário, seria o mercado conseguir segurar esse suporte inicial de 141.825. Aí, a gente poderia ver uma lateralização, com o preço brigando entre esse suporte e a resistência de 142.145, enquanto o pessoal espera os dados das 9 horas e 9h30 para ter uma direção mais clara. Entendi. Já um cenário de reversão total da aversão ao risco, com o índice rompendo resistência e subindo forte. Esse é visto como menos provável agora, justamente pela força dos sinais que estão vindo dos ativos de refúgio. Entendido. Então, para a gente amarrar tudo isso que a gente conversou, qual é a síntese final do sentimento de mercado para hoje, segundo essa análise feita lá às 6 da manhã? A conclusão principal que sai da análise é essa divergência forte, quase esquizofrênica, né? Um otimismo muito contido, muito frágil nos futuros de ações, contra uma quase euforia de aversão ao risco no ouro batendo máxima histórica e nos juros dos títulos americanos caindo. A análise considera que o sinal dos ativos de refúgio, ouro e títulos é mais forte e historicamente mais confiável como um termômetro do que vem pela frente. Certo. Por isso, o sentimento geral para o começo do dia é classificado como frágil, contraditório, mas com um viés negativo escondido ali, por isso o termo risk-off latente.
Aquele otimismo nas ações pode ser só uma fachada, sabe? Pronta para cair se vier um gatilho negativo, um dado ruim, uma notícia inesperada. A expectativa principal é de abertura pressionada, vale puxando para baixo e volatilidade alta durante o dia, principalmente na hora dos dados. E para quem está ali acompanhando o mercado de perto, o que é crucial monitorar durante o pregão para ver se esse cenário de risk-off latente está se confirmando ou se algo mudou. Qual seria o watchlist do trader? Boa. O watchlist, que o relatório destaca, tem uns pontos-chave. Primeiro, e talvez o mais importante hoje, é o preço do ouro, o SHAL-USD. Ele vai ser o nosso termômetro principal de risco global. Se continuar subindo ou ficar lá em cima, reforça a pressão de venda no WIN. Segundo, o desempenho das nossas blue chips aqui. Vale 3, por causa do minério, e Petrobras, Petri 4, pelo petróleo e pelo peso no índice. Ficar de olho nelas. Exato. Terceiro, a reação do mercado aos dados econômicos. Vendas no varejo no Brasil às 9 e o Empire State nos Estados Unidos às 9h30. Como o mercado vai digerir esses números é crucial. Quarto, o fluxo de notícias. Atenção para qualquer novidade sobre o fiscal aqui ou novas tensões comerciais, geopolíticas lá fora. E quinto, claro, acompanhar de perto aqueles níveis técnicos do WIN que a gente falou, com atenção redobrada no suporte em 141.825. Perder esse nível seria a principal confirmação técnica do cenário de aversão ao risco. Ufa! Realmente, uma análise bem completa ajuda bastante a gente a navegar essa complexidade toda do cenário para hoje, 15 de outubro de 2025. Muitos sinais misturados, mas com um alerta bem forte piscando, vindo principalmente do ouro batendo recorde, né? Então, resumindo, parece que a palavra para o começo do dia é cautela. Um olho no suporte de 141.825 e outro no preço do ouro. Sem dúvida alguma. A grande questão que fica no ar e que a análise deixa meio implícita é essa tensão clara entre o otimismo talvez superficial das bolsas e o medo bem real que o ouro e os títulos estão mostrando. Como é que isso vai se resolver? A gente vai ter uma correção mais abrupta nos mercados de risco, tipo o WIN, alinhando tudo com o sinal do ouro? Ou será que o mercado vai conseguir de alguma forma ir navegando essa incerteza por mais tempo, talvez ignorando sinais de alerta, sei lá, impulsionado por algum fluxo específico, alguma notícia pontual que ainda não está no radar? É um excelente ponto para a gente pensar. Fica aquela ideia, né? Que, embora o mercado às vezes pareça desafiar a lógica ou os sinais mais óbvios por um tempo, os fundamentos e os alertas importantes, como essa divergência forte que a gente destrinchou hoje, acabam prevalecendo em algum momento. É algo para ficar muito, muito atento durante todo o pregão.